Pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre a fé. Olha que forte, hein? Como eu sei que tem muitas pessoas que nos seguem aqui no nosso canal, pessoas que conhecem a palavra e pessoas que não conhecem, que conhecem pouco. Nós vamos tentar mastigar isso, tá? De uma forma mais fácil, tá? Para uma comunicação melhor entre a gente aqui. Então vamos começar sobre... Existe a fé natural, a fé que você, quando entra no ônibus, você acredita que vai chegar na sua casa, né? Você entrou, você não entra assim. Ah, não, ele vai acontecer isso, eu não vou chegar lá. Para que eu vou pagar, o cobrador? A passar se eu não vou para minha casa? Não, você acredita, eu vou para minha casa, você vai lá e paga. Tem aquela fé que você, numa operação, acredita que vai ser operada. Não é verdade? Você vai lá ao médico, um homem, com um bisturi na mão, com algo na mão, e você deita ali, porque você acredita no melhor. Você vai ser operado. Agora existe aquela fé sobrenatural. E ela vem também como uma forma de dom. Ela vem do alto. E as pessoas que têm a fé sobrenatural, elas começam a acreditar de uma forma totalmente diferente da pessoa que tem a fé natural. Ela tem a fé natural e tem uma fé além. Mas as pessoas que têm a fé natural podem não ter a fé sobrenatural. Entendeu? Vamos começar sobre isso? Se eu tossir um pouquinho, não liga, tá, gente? Porque eu tô um pouquinho assim. Vamos lá. Marcos 11, 24. Vai incluir alguns versículos também que falam de oração que eu fiz no outro vídeo. Sobre a oração. O vídeo foi perfeito. Você precisa ver o vídeo anterior que fala sobre a oração. O poder da oração. Ou o poder na oração. Vai ser muito bom também para você poder assistir. Marcos 11, 24 fala assim: portanto, eu lhes digo, tudo que você pedir em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. Isso é fé. Desde o momento que você entra a orar, você tem que crer que ele é galardoador. É um outro versículo que fala sobre isso. Daqueles que os buscam. Se você não tiver fé, mas fez porque alguém mandou fazer, ou uma forma de dar sorte... Ah, vamos fazer uma oração, gente, que vai acontecer. Você, vou fazer uma oração que vai dar sorte. Não, não é nesse sentido. Você, de fato, tem que crer que vai acontecer. Agora, como é que você vai crer se você não tem intimidade? Como é que você vai crer se você não crê nas escrituras? Como é que você vai crer nas escrituras se a sua mente está envolvida com um monte de pensamentos errados? Você tem dúvida até que Jesus é o Messias. Você tem dúvida até que Deus inspirou a sua palavra. Tipo, como é que você vai conseguir acreditar, ter a fé sobrenatural vinda do Pai? Vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil, tá? Por isso que é muito difícil uma pessoa que tem uma fé sobrenatural, ela ter um contato com a pessoa que tem uma fé natural no sentido espiritual das coisas de Deus. Por quê? A pessoa que tem uma fé natural é limitada. Ela chega a um certo limite. Não acredita assim porque eu creio assim, né? E alguns ateus são assim, para não dizer todos. Não, eu tenho uma fé limitada. A ciência diz assim, chegamos assim, essa é a prova e acabou. Mas a pessoa que tem uma fé sobrenatural é totalmente diferente. Um exemplo. Lá vocês lembram lá na Índia que tinha uma estátua que começou a minar a água dessa estátua. Foi minando a água. As pessoas que tinham a fé sobrenatural falaram assim, é a lágrima de Jesus. Só um exemplo, tá? Isso é a lágrima de Jesus. Para um ateu, claro, isso é uma loucura. Né? Que lágrima de Jesus o quê? E, de fato, não era a lágrima de Jesus. Claro que não era, né? Era uma estátua. Estátua não chora. Descobriu que tinha uma água de esgoto que pegava do pé da estátua, que subia, olha a importância do trabalho deles, tá? Só que é limitado. Que subia, passava pela estátua e minava. Algumas pessoas pegavam aquela água, botavam na boca, passavam no corpo. Agora me responda uma coisa. Para onde foram aqueles cânceres? Para onde foram aquelas dores? Para onde é como que aconteceu aquele sobrenatural ser a água de esgoto? Ainda que não fosse água de esgoto, ainda que fosse a melhor água do mundo, não teria o poder para fazer um sobrenatural. Mas, dentro daquela crença, havia uma fé sobrenatural que passava os limites do pensamento e do conhecimento humano. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Só foi um exemplo, porque uns são limitados e outros conseguem transcender, tá? E acreditar no sobrenatural. Então a intimidade para com Deus, ela é um bom resultado, ela diz tudo.
Se a gente quer o melhor para com Deus, a gente tem que ter essa intimidade para com Deus. Para ser íntimo, tem que conhecer. Tem pessoas que pela internet conversam. Oi, meu amor, tudo bem? Te amo. Tal, 1 ano conversando, 2 anos. Olha, tô morrendo de saudade. Eu quero casar contigo, te conhecer pessoalmente e tal. Aí já conta problemas da vida, conta isso, aquilo, outro. Você pensa, eu conheço a pessoa. Vai lá pessoalmente, se abraçam, se agarram, é isso mesmo, vai direto no cartório, casam-se. Na primeira semana você fala, pô, essa não foi a mulher que eu conheci. Ela fala, pô, esse não foi o homem que eu conheci. Na maioria das vezes é assim. Ué, pô, mas eu tô 2 anos com ela na internet. Não, mas você não teve intimidade. Você pode conhecer da palavra, o conhecimento dos estudos bíblicos, da teologia, e você não ter experiência. Você pode conhecer as coisas que o Criador fez, as coisas que ele criou, e não conhecer o próprio Criador. Isso pode acontecer com a gente. Sabia? Isso pode acontecer com a gente. E isso é preocupante. Em Efésios 3, 16, 17, diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Olha que fundo. Olha que fundo. Com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E se não tiver fé? Não tem como Cristo habitar. Se não tiver Cristo, não tem como ser confortado dessa forma. Você vai precisar do mundo humano para te confortar. Vai precisar de um carro, de uma casa, somente de um ombro amigo. Você não vai ter o conforto espiritual que vem da parte de Deus. Então o seu conforto vai ser momentâneo, rápido e falso praticamente. Porque logo, logo, qualquer problema que acontecer, você perdeu o conforto. Quando vem pelo Espírito que está dentro, ou seja, isso acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Não porque você tem alguma coisa, ou porque talvez você é membro de algum lugar, ou porque você tem alguma doutrina, é humana, ou porque você usa uma roupa, ou porque... Não, é de dentro para fora, vem pelo Espírito Santo que está dentro de nós. É muito mais profundo, tá? Oro para que com as suas gloriosas riquezas, olha só, que os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, ou seja, o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus na vida daquele que quer. Se a pessoa não tem fé, não tem como esse poder emanar de dentro para fora dele e acabar alcançando outras pessoas. É como rios de águas vivas, que acontece dentro de você e vai alcançando as pessoas que estão ao seu redor, ao nosso redor. Se não tivermos essa fé, não tem como Cristo habitar. Mas, Everaldo, eu só creio naquilo que eu vejo, tá? Eu estou aqui, mas só creio naquilo que eu vejo. Por exemplo, eu acho que eu estou congregado porque eu estou numa igreja. Então eu estou congregado. No dia que teve aquele problema, que ficou todo mundo em casa, eu falei, poxa, eu estou sem igreja, não estou congregado. Então você é físico. A sua fé é natural, ela não transcende. Que estamos congregados agora também em espírito, na igreja de Cristo, dos santos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então a fé ela vai ajudar muito você a transcender. Você sair do natural para o sobrenatural. Entendeu a situação? Essa é a realidade. Então tem gente que acredita porque ganhou uma carteirinha, tem gente que acredita porque ganhou um crachá de liderança, tem gente que acredita porque recebeu uma liberdade de culto, ou um dom, ou um cargo, melhor dizendo, na igreja, falando, agora Deus é comigo, né? Tal. Aí na hora que você perde essas coisas, que é aparentemente física, você fala, Deus me deixou, Deus me abandonou, agora eu não posso mais ser usado, porque a sua fé foi limitada àquilo ali. Será que essa é a vontade de Deus? Só estou usando um exemplo. Claro que não, tá? Deus quer que você venha transcender isso tudo e acreditar que Ele está em você, que esse poder está dentro de você através da fé em Jesus, tá? Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, que é o verdadeiro amor. Né? A gente entende o amor do mundo. Vamos falar sobre esse amor aqui, tá? Logo, logo eu vou fazer uma live. O amor do mundo eu preciso te conhecer. Se você faz coisas boas a mim, eu começo a te amar. Né? O amor do mundo. Se eu não te conheço, não tem como eu te amar. Correto? O amor de Cristo é diferente. Eu não te conheço. Mas eu amo você pelo amor de Cristo que está em mim. Mesmo sem te conhecer, eu sei o valor que você tem pelo sacrifício. Morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte e ressurreição, a minha intimidade com Deus, me mostrou o valor que você tem pela intimidade que eu tenho para com Deus. É diferente. Transcende o amor humano, que é o amor que eu tenho por alguém que faz o bem para mim. Não é à toa que muitas pessoas, quando chegam numa certa idade,
são abandonadas por quase todos os parentes, porque o amor não era real. O amor era em cima do que aquela pessoa, quando era jovem, ela tinha a oferecer. Não, ela me oferecia uma voz bonita, ela me oferecia um carinho, né? Ela me oferecia dinheiro, ela me oferecia... Agora ela está idosa, não recebo mais nada dela, então ela não existe. É o momento a qual você vai conhecer ali um amor, ainda que seja físico, mas um amor de verdade. Que coisa, né? É aqueles que vão ficar do teu lado no momento em que ninguém, ou no momento em que você não vai poder oferecer mais nada a ninguém. Pelo contrário, vai oferecer peso, dor de cabeça, vai tomar tempo da pessoa, mas mesmo assim a pessoa entende, olhando para você, que ela não consegue passar aqueles dias sem a sua presença. Que ela é importante. É forte demais, né? Já parou para pensar que os filhos de Deus agem assim? Não estão com Deus pelo aquilo que Ele pode dar, mas pelo aquilo que Ele é? Aleluia. Aleluia. E é assim que Ele espera, né? De nós, na verdade. Isso é Efésios 3, 16, 17, tá, gente? Que falamos agora. Vamos para outro versículo? Hebreus 11, 1. Muito utilizado, Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como é que eu vou ter certeza daquilo que eu espero se eu não estou vendo nada? Você não vai encontrar isso aqui. Isso é um dom da parte de Deus. Você vai pegar um livro, né, de 2000 anos atrás, falas de 2000 anos atrás, melhor colocado assim, e você vai pegar aquelas falas, vai trazer para o tempo atual, vai acreditar que é real na tua vida, sabe que você já o possui por causa de Deus. Olha como é diferente da pessoa que tem a fé natural. A fé natural, poxa, Everaldo, não tem como, já aconteceu, já houve, em tal época foi assim, alterações tiveram, isso não é real, isso é mentiroso, é a fé natural. Você respeita. Mas a sobrenatural ela vai transcender esse tipo de pensamento. Então você entendeu que muitos cristãos hoje em dia, ou melhor, alguns cristãos hoje em dia têm a fé natural e perderam a fé sobrenatural? Pararam para entender isso? Que profundidade que é? E como que esse vídeo aqui é tão importante? Ah, Everaldo, o que é isso? Aquilo ali só é um símbolo. Aquilo ali é tal. Mas você utiliza aquilo com fé. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Amém? É igual batismo. Teve pessoa que passa no batismo só como ato de tomar banho. Ou para poder entrar ou ter liberdade para ter alguma coisa. Ela não consegue compreender que fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Então aquele símbolo ele tem um peso. A coisa é tremenda, não é verdade? Vamos ver outro. 2 Coríntios 5, 7. É bom estudar em casa depois para que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações. Tá? Aqui Deus nos usa e com você, dentro da tua necessidade espiritual que você precisa, ele fala bem além daquilo que está sendo falado aqui. Tá? Lembrando que o ser humano ele pode guardar aí mais ou menos 30% de tudo que ouve. Então vamos esperar que aquilo que esteja sendo ouvido por vocês, né, seja aquilo que vocês de fato necessitam. 2 Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí já dá um outro respaldo, uma outra estrutura, um outro alicerce. Eu não estou aqui para que Deus prove que é comigo através das bênçãos que Ele vai me dar, da cura que Ele vai fazer, do carro que Ele vai me dar, entendeu? Não, estou aqui pelo aquilo que eu creio. Eu vivo por fé. E os frutos são da fé. É diferente daquele que vive pelo que vê. Um exemplo. Vamos dar só um exemplo físico agora e humano. Até para as pessoas que estão entrando no canal agora. Serve mais para as pessoas que estão mastigando, estão entrando agora para poder entender. Tem duas pessoas. As duas, na hora da oração, sentiram que a dor desapareceu. Aí o irmão vai lá, que estava orando com eles, o responsável daquela reunião ali, né, entre aspas, e pergunta assim: quem sentiu que a dor sumiu? Os dois levantam a mão. Quem sentiu que está curado? Os dois levantam a mão. Quem está curado? Os dois levantam a mão. Aí ele fala assim: você? Aí ele fala assim: ó, eu estou curado porque minha dor desapareceu. Eu estava sentindo a dor aqui e ela sumiu. Tudo bem. E o outro? Não, a dor está aqui, mas eu sou curado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já tenho essa posse. Aí a liderança olha, para e reflete. Ué,
Aquele que diz que ficou curado, que a dor sumiu, logo, logo, quando ele sentiu outra dor, ele é um doente. Ele é um fracassado. Quando alguém humilhar, ele é humilhado. Quando alguém... Ele não vive o que Cristo conquistou para ele na cruz do Calvário. Um exemplo só, tá, gente? E o outro que vive pela fé, o natural, o mundo comum, não vai mudar o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. O que conquistou por ele na cruz do Calvário. Não será mudado. Porque ele vive por fé. Ele não vive pelo que sente. Ele não vive pelo que vê. Você quer ver você saber se um crente ele está pela fé ou não? Chega perto dele e fala assim: será que Deus está contigo? Olha a tua vida. Muitas vezes tem vizinho seu que tem uma vida melhor que a sua. Nem prega seu Deus. Tem carro, tem casa, tem tudo. Olha aí como é que seu Deus abandonou. A pessoa começa a ficar triste. Vai entristecendo. Por quê? O mundo está preso A fé é natural. E ele começa a pensar. É verdade. Olha aí, tu acha que teu Deus ia deixar você com filho assim? Tu acha que Deus ia deixar você ser uma parte do membro do corpo? Tu acha que Deus ia deixar você passar por isso? E a pessoa vai se deprimindo. Por quê? A fé dela não está pautada naquilo que Jesus fez na salvação, que ela é salva, abençoada, justificada, purificada, mais que vencedora, está reinando em Cristo. Ela não é salva naquilo que ela é, nas bênçãos espirituais. Ela é presa às bênçãos físicas. E quando você toca nas bênçãos físicas, fala, vê se tem cabimento, você está com uma vida dessa, ela começa a olhar só para o mundo inferior, só para o lado humano. E ela fala, é verdade, você está certo. Realmente, se Deus me abandonou. A partir daquele momento, não começa a orar mais. Não começa a fazer mais nada. Entendeu a situação? É só um exemplo também. Embaixo diz assim, outro versículo de fé. Romanos 15, 13. Que Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz. Olha, que palavra profética, hein? Que o Deus da esperança agora os encha de toda alegria e paz. Eu tomo posse sobre a minha vida, Senhor, isso, pela fé. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero transbordar dessa esperança, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, porque eu creio. Agora, se a gente vai com a fé natural, vamos fazer essa divisão, né, gente, para poder entender. A fé natural. Senhor, eu quero estar feliz para falar que eu estou feliz. Senhor, eu quero meu carro para falar que o Senhor me abençoou. Como é que eu vou falar que eu sou abençoado se eu não tenho meu carro? Senhor, eu estou triste. Como é que eu vou falar que o sacrifício de Jesus me trouxe alegria se eu estou triste? Senhor, ou seja, eu vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pela fé. Entendeu? E chega a ponto de a pessoa que não tem fé sobrenatural de enganar outras pessoas. Não, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele é comigo, eu creio que eu sou abençoado por Deus, eu creio que Cristo morreu e ressuscitou, eu creio. No primeiro problema que acontecer, sai queimando os irmãos, sai queimando a igreja onde está, que é a congregação, sai queimando tudo, falando mal de tudo, porque se decepcionou e acha que a culpa da decepção é a outra pessoa. Não é, é a sua fé natural. A sua fé não é sobrenatural, ela é natural. Isso é delicado demais, gente, o que está sendo falado aqui. Tá? E eu vou cortar esse vídeo em 2. Essa é a parte 1, tá? Que eu vou terminar em 20 minutos. E depois eu vou fazer a outra parte, tá bom? Porque ele é tremendo, não vou deixar tão longo, porque fica muita informação. Para no 1, a gente medita, a gente ora, Senhor, faça com que isso entre na minha alma, no meu espírito. Eu quero me alimentar dessa palavra e depois vem o segundo vídeo, tá? Por isso que você não pode deixar de sair desse canal e compartilhar esse canal. Entendeu? Esse canal é muito forte hoje em dia. Pelo cenário atual dos canais, esse canal ele é muito profundo, gente. Tá? Ele é muito forte. Por quê? A gente vai direto aqui na Bíblia. Eu não quero saber do Everaldo, não. Você não precisa de mim para nada. O Everaldo só sabe errar. A gente precisa da Bíblia. O Everaldo também só precisa de Jesus, tá? Ele precisa de Jesus, né? E é sobre isso que estamos falando aqui. Hebreus 11, 6. Olha que forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Acabou. Aqui não precisa falar mais nada, tá? Acabou aqui. Se a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, se Deus está alegre, em outras palavras, né? Você está conseguindo entender isso? Vamos falar de forma mastigada aqui, igual quando a gente fala com o filho. Pá, pai. Ele fala pá, pai. Igual Jesus tentou falar com Nicodemos sobre nascer de novo. Ele não entendeu ainda a coisa básica. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, estamos sem forças. Por quê?
a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não está havendo fé. Está havendo a humana, que todo mundo tem. Aí eu vou lá, entendeu? Não, eu tô tocando, tô na igreja, tô membro agora de Cristo, tô salvo, Senhor, tô aqui na tua igreja. Senhor, volta agora, quando eu tô na tua igreja aqui, tô aqui dentro, volta, Senhor, volta que eu tô salvo agora. Senhor, já peguei o crachá, tá? Eu sou liderança, tá, Senhor? Eu sou pastor, sou profeta, sou bispo, tá? Já fui consagrado, agora eu sou, Senhor, agora eu sou o homem consagrado. Então, assim, são coisas humanas que a pessoa precisa para acreditar em Jesus Cristo, para acreditar no sobrenatural, tá? A nossa fé é sobrenatural, focada em Jesus Cristo. É Cristo e Yeshua. É Ele é o nosso Senhor. Ele que fortalece a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, ou é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você não crê que Deus é capaz de fazer um sobrenatural sobre a sua vida, então você não tem fé. Se você não agrada, logo, logo você não está forte, você está fraco. Primeiro vento que bater, vai ficar fácil de te levar. Amém? Essa é a primeira parte, nós entraremos na segunda parte, precisamos muito dos seus comentários lá, tá? Dos compartilhamentos nos grupinhos, se puder, tá? Dos irmãozinhos, mandar para os irmãos, todo mundo. Se eu, por acaso, começar a perceber que está sendo muito válido, né, para vocês, a gente vai continuando falando assim, tá? Amados, a todos, a paz de Deus que nos segue, né? A todos, graça e paz que nos segue no nosso canal. Fiquem com Deus.